Diz assim, Atos 9, versículo 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, e ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos, para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Eu quero repetir esse trecho. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo, para que você possa ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escama caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Voltando-se, levantando-se, foi batizado. Batizado aonde? Aqui foi batizado no Espírito, irmão, com fogo. As escamas caíram quando ele passou a ver, quando ele passou a enxergar. Ele se levantou e foi batizado. A igreja, nós precisamos voltar a ver e enxergar para ser batizado. Aonde? No Espírito. Amém? Eu vou terminar aqui. E foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos por tua palavra, nós te glorificamos, nós rendemos a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer em nossas vidas. Amém? Dê uma salva de palmas pela palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, nós precisamos entender o ministério do Espírito, porque Jesus ele disse aos discípulos, olha, eu vou para o Pai, mas não te deixarei órfãos. Eu enviarei o meu Espírito, o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito que ele não está na frente, ele não está atrás, mas ele está ao seu lado. A palavra original ali do grego, parakletos, Espírito, parakletos, ela é classificada ou traduzida como a pessoa que está do seu lado. Então o Espírito Santo de Deus, ele veio justamente para consolar você, para te ajudar. E a ajuda que nós precisamos não é ajuda que nós muitas vezes pedimos para os nossos irmãos. Ora por mim, olha, faça aquilo por mim. Ajuda do Espírito Santo nas nossas vidas é ele estar ao nosso lado. É diferente quando você
tem algo para remover e você não consegue pegar sozinho, uma mesa é muito grande, você vai chamar alguém para removê-la junto com você. Então você vai pegar essa mesa e você vai levar junto com outra pessoa, porque você precisa da ajuda dela. É diferente quando você pede ajuda para alguém e fala assim: olha, pega aquela mesa para mim, e você não pega a mesa junto com aquela pessoa. Então o trabalho do Espírito Santo de Deus é fazer com você, é fazer do seu lado. Não é pedir para Ele fazer e se ausentar do problema, da dificuldade. Nós não podemos nos isentar do problema. Não. Ele veio para nos ajudar, o Consolador, o Espírito da verdade que vai nos ajudar, mas Ele precisa de você. Ele precisa que você dê a abertura para Ele, porque senão Ele não pode fazer nada. Senão o Espírito Santo de Deus não pode agir. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: arrependei-vos e se convertei-vos. Arrepender depende de você, a conversão vai depender dele. Para você se arrepender, você precisa se encontrar, você precisa entender, você precisa mensurar quem é você, o porquê que Deus ele te trouxe aqui, o porquê que Ele permitiu que você chegasse até onde você está. Então você conhece o seu interior, você conhece a sua vida, você conhece a verdade de você, então você se arrepende. Agora a mudança depende dele, a mudança depende de um relacionamento com Ele, a mudança depende de um relacionamento com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus que nos convence, é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda, é o Espírito Santo de Deus que vai nos levar para o centro do coração do Pai, é o Espírito Santo de Deus que vai nos levar para esta verdade. É o Espírito Santo de Deus que vai nos fazer uma casa firme. É o Espírito Santo de Deus que vai nos fazer a casa de Deus. Você é a casa do Senhor. Atos, no capítulo 15, versículo 4, o versículo 14, está acontecendo uma reunião entre os apóstolos e as autoridades da lei. E lá, nessa reunião, os apóstolos estão discutindo se os gentios poderiam receber esse Espírito, se os gentios poderiam receber essa mesma graça, que os não-judeus poderiam receber o reino de Deus. Então estava tendo uma discussão, e aí então levanta o apóstolo Pedro, e ele fala a respeito daquilo que estava acontecendo nos dias deles, a respeito do batismo. Provavelmente ali ele faz menções daquilo que aconteceu na vida de Cornélio e daquilo que estava acontecendo através do Espírito Santo na vida dele e também na vida de outras pessoas que não eram judeus. Então existia uma reunião naquele lugar, e aí Tiago se levanta e fala: olha, o que o apóstolo Pedro está dizendo, de fato, está convergindo para a palavra. Os profetas declaram dizendo: depois desses dias eu voltarei e reconstituirei a tenda, a casa de Davi, que está destruída. Depois desses dias, era uma profecia que os profetas declararam. Estava dizendo o quê? Estava falando depois do batismo do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, Pentecostes. Depois desses dias, eu vou levantar a casa de Davi, a casa que caiu, a tenda de Davi, para que o restante dos homens busquem o Senhor. Todos os gentios possam invocar o seu santo nome. Então, irmãos, existe um lugar onde nós devemos adorar. Existe uma casa que Ele quer reconstituir. Qual é essa casa? É a tenda de Davi. Agora deixa eu falar para você. Se eu já disse isso aqui, eu vou repetir. A tenda de Davi. A tenda de Davi ela não foi uma ordem de Deus. A tenda de Davi não foi Deus que mandou ele fazer a tenda. Não, Davi fez por conta própria. Ele levantou a tenda. Diferentemente de Moisés,
e de Salomão. Moisés recebeu toda a arquitetura para fazer o tabernáculo, todas as medidas, como deveria ser, a forma, as leis, as regras, tudo. E ali Deus descia, e era um culto que eles tinham. Agora, com Salomão, Davi deu toda a arquitetura, e a palavra de Deus diz que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, aquela arquitetura, como deveria ser construído o templo, e todas as suas formas, todas as suas regras. Então você vê que Salomão constrói um templo, só que foi baseado pela ordem de Deus. Agora Davi não. Davi, ele busca, ele resgata a tenda, ele resgata a arca que foi roubada. Os filisteus levaram a arca de Deus em uma precipitação de Ofni e Finéias, perderam a arca para os filisteus. Os filisteus despacham a arca porque estava trazendo desgraça para eles, porque estava trazendo juízo, porque onde existe a presença de Deus, onde existe a santidade de Deus, traz juízo para as nossas vidas, traz juízo para os nossos dias. Por isso que eu creio numa igreja santa, numa igreja que vai trazer o juízo. Nós vamos viver o juízo de Deus, irmãos. Não se espante com o juízo, porque o juízo significa que nós estamos andando em santidade, significa que nós estamos andando no lugar certo, no lugar do coração de Deus. Então, Ofni e Finéias ofereceram fogo estranho para Deus, por isso que morreram na guerra. Então nós precisamos trazer essa santidade. Então os filisteus despacharam a arca foi em sentido de Israel, para a casa de Uzá, que depois futuramente colocou a mão na casa, na arca e morreu. Estava lá na casa da família de Uzá. E aí depois que ele coloca a mão, morre, Davi fica triste. Eu estou resumindo aqui bem rápido. É bom que você lê a Bíblia para você conhecer a história, conhecer, né? E dentro da história existe um profético nisso, porque o Espírito Santo de Deus, quando você anda com o Espírito Santo de Deus, ele revela coisas ocultas na palavra de Deus, amém? Às vezes você lê a Bíblia, não entendi, não importa, continue lendo, que você não sabe hoje, amanhã você vai entender, a revelação de Deus vai vir sobre a sua vida, amém? Então, leia a história. E aí, Uzá coloca a mão na arca, a arca vai para a casa de Obed-edom, e aí Davi, ele é constituído a rei, e a preocupação de Davi era: aonde que está essa arca? Ele não olhava para a arca como um amuleto, não, ele olhava para a arca como a presença de Deus, ele reverenciava. E esse é um dos problemas que nós temos hoje, a falta de reverência. Ah, pastor, mas a igreja é liberal, não tem calça comprida, as irmãs usam, brinco, pinta unha, cabelo curto. Mas isso não é reverência. Não, vamos classificar isso como uma cultura, como uso e costume. Não importa a sua vestimenta. Isso é regras que a igreja põe, homens colocam. Mas reverência é você entender o lugar onde você está. Quando todo mundo for embora daqui, isso aqui vai ser apenas um prédio. Mas quando nós estamos aqui reunidos no nome dele, esse lugar é terra santa. Este lugar é propriedade de Deus. Quando nós formos embora, isso aqui vai ser só o prédio. Deus não vai estar aqui mais. Sabe por que Deus vem na nossa reunião? Porque nós fazemos culto para Ele. Deus vem na nossa reunião porque nós prestamos homenagem e glorificamos o nome dEle. Então por isso que Ele vem. E quando nós saímos deste lugar, Ele vai. A sua presença doce vai conosco. Agora existe a diferença da presença e da pessoa.
Porque quando você está na sua casa, no seu carro, em qualquer lugar, em intimidade com Ele, a própria Bíblia vai dizer: feche a porta do seu quarto, você e o Pai, você e Deus. É a presença de Deus, é a presença dele com você. Agora, quando nós estamos reunidos, não, aí já é outra história. É Jesus. Jesus não é o Pai, sim, mas é a pessoa da Trindade, a terceira pessoa, a segunda pessoa da Trindade, Jesus. Ele vem na nossa reunião só porque nós estamos reunidos. É como o irmão mais velho chegasse na nossa festa. É como o irmão mais velho chegasse: vamos juntos cultuar, vamos juntos adorar o Pai. Porque o próprio Jesus declara dizendo: vocês não podem fazer nada sem mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos, e aquele que está ligado em mim vai frutificar. Vós não podeis fazer nada sem mim. Nós não podemos fazer nada sem Ele, irmãos. Então nós precisamos identificar, nós precisamos identificar, começar a reverenciá-lo mais em nossas reuniões. Embora nós não somos perfeitos, né? Nós sentimos muita falta da pastora, né? Mas na hora da adoração, irmãos, na hora das canções, às vezes nós estamos aqui fora do tom, fora do tempo, perdido muitas vezes. Mas nós estamos prestando o nosso culto para Deus, a nossa adoração. E às vezes nós encontramos o irmão desapercebido. Na hora do louvor, na hora da adoração, nós estamos encontrando o irmão desapercebido. Não entender o lugar onde está, não entender o lugar da adoração. Deixa eu falar algo para você: toda adoração ela vai começar na carne, para depois passar para o Espírito. Mas o lugar de adoração tem que ser no Espírito. Toda adoração ela vai começar na carne. Toda adoração ela vai partir de você. Não é o Espírito que vai te pegar, não, e agora você vai passar a adorar, não. Primeiro é você que deseja, primeiro é você que o busca. É a carne que está buscando a Deus. Aí depois, quando você o encontra, o Espírito te toma. E aí então você entra em um lugar, em uma dimensão diferente. Aí não importa mais se estamos cantando bem, se estamos desafinando, se estamos tocando no ritmo. Não, aí já não importa mais, você nem vê. Porque você está na graça de Deus. Você está sentindo a presença dEle. A palavra de Deus vai dizer em Ezequiel capítulo 37, se eu não me engano, do Vale de Ossos Secos. A palavra de Deus vai dizer que veio sobre ele o Espírito do Senhor e o tomou, e ele ouviu a sua voz. Então o Espírito Santo de Deus, ele precisa nos tomar, ele precisa vir nos pegar, irmãos. Não, os nossos cultos está muito fraco ainda. Eu sonho com um tempo onde nós não vamos ter mais forças, nós não vamos resistir à presença de Deus. Eu sonho com a presença poderosa dele sobre as nossas vidas, irmãos. Que a santidade dele esteja sobre nós. Os filhos de Arão, Abiú, e o outro qual que era mesmo? Anadade, né? É isso aí. Foram entregar ofertas para o Senhor e acenderam fogo estranho. Morreu na hora. Foi fumegado, morto. E aí Ofni e Finéias também foram oferecer futuramente o sacrifício no altar. Acenderam fogo estranho, mas não morreram. Por que que para um veio juízo e para outros não? Por que que veio juízo para os filhos de Arão e não veio juízo para os filhos de Eli, que era o sacerdote, o sumo sacerdote? Porque no tempo de Arão, Moisés falava com Deus face a face. No tempo de Eli, a palavra de Deus vai dizer que a visão era rara. A presença de Deus era rara no meio deles. Não estava lá, era apenas um ritual. Era apenas mais um culto. Era apenas mais um dia na igreja.
E nós precisamos elevar o nosso nível de adoração, de santidade, para que o juízo de Deus venha. Para quando entrar pessoas oferecendo fogo estranho na igreja, que ela se arrependa, porque arrependimento significa morte para si e para viver para Cristo. Nós não somos santarrões de dizer, olha, não, os pecadores aqui não tem vez, ninguém vai vir para a nossa igreja. Não, irmãos. A unção de Deus vem para restaurar. A unção de Deus vem, o juízo de Deus vem para restaurar. Todas as vezes que Deus enviava juízo sobre o povo de Israel, era pensando na restauração do povo. Todas as vezes, Deus levantou juízes, como Sansão, como, meu Deus do céu, quem malhava o trigo no largar mesmo? Gideão. Deus sempre levantou pessoas, juízes na terra, para praticar justiça, para praticar santidade, para converter a história. Então o povo era entregue para os filisteus, para os seus inimigos. Vinha peste, vinha doenças, vinha miséria. Era Deus que permitia para converter o coração deles. Mas Deus sempre levantava alguém, um homem, para ser exemplo, para praticar a justiça, para trazer o juízo, para trazer conversão. Então esse é o propósito do ministério do Espírito Santo. É nos levar a um lugar de reverência, o lugar certo onde nós devemos adorar, o lugar certo onde nós precisamos estar. Deus, ele não gostava do modelo de Davi. Deus gostava do coração de Davi. Deus não se alegrava com a forma que Davi fazia. Deus gostava do coração de Davi. Dentre todas as casas que foram construídas para Deus, a predileta de Deus era a tenda de Davi. Ele faz menções, era um modelo. E esse Espírito, essa presença, está sobre nós. Davi, ele se movia pelo Espírito, ele dançava diante da arca, ele bailava diante da arca, ele se movia no Espírito, cheio do Espírito. Então esse modelo está disponível para nós através do seu Espírito. E quando Deus diz que vai reconstituir, que vai levantar a tenda de Davi, Ele está dizendo que Ele vai colocar a condição dEle nas nossas vidas. Ele vai colocar o coração dEle em nós. Por isso que Davi era chamado segundo o coração de Deus. Por isso que Davi era um homem ungido de Deus, porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele tinha a condição de Deus na vida dele. Então é este lugar onde nós precisamos estar, no lugar certo. Então Deus, ele vai apontar o lugar certo. Abra sua Bíblia comigo, Deuteronômio 12. Lá no comecinho da Bíblia. Nossa, tá cedo, né? Achei que tava tarde. 10:12 ainda. Deuteronômio 12 diz assim: estes são os decretos e as ordenanças que vocês devem ter cuidado de cumprir quando viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês como herança. Destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojando
adoram os seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas, e a sombra de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas e queimem os seus postes sagrados. Despedacem os ídolos dos seus deuses, eliminem os nomes deles daquele lugar. Vocês, porém, não adorarão ao Senhor, o seu Deus, como eles. Eu vou repetir. Vocês, porém, não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles. Dá uma paradinha aí, presta atenção, não feche a Bíblia. O que estava acontecendo? Deus estava liberando a terra, o povo de Israel ia entrar na terra prometida. E a ordem para o povo era: olha, destrua todos os altares dos ídolos, dos deuses falsos, dos falsos deuses. Destruam tudo, não deixem nada, queimem tudo em nome do Senhor Jesus. Amém? E aí o povo de Israel tem uma ordem: olha, vocês não vão adorar a mim, o Deus de vocês, como aquele povo. O que Deus estava dizendo? Vocês não vão adorar da forma deles. A forma de adoração dos ídolos, daqueles deuses, era em busca de algo. Todas as vezes que alguém levantava sacrifício para adorar outros deuses, como Baal e muitos outros deuses que aquele povo pagão tinha, era para alcançar algum objetivo, era para alcançar alguma coisa. E isso é semelhante aos nossos dias. Pessoas que buscam a Deus em troca de algum benefício. E Deus está dizendo: vocês não vão adorar como eles. Não é da forma deles que vocês vão adorar. Não. O povo de Israel passou 400 anos no Egito. O modelo deles era a adoração dos ídolos, dos deuses do Egito. Então eles não tinham ainda uma estrutura, eles não tinham ainda uma base, eles não tinham um modelo. Se perdeu durante 400 anos vivendo na terra do Egito. E aí então Deus leva para o povo para o deserto, dá a lei, explica. Aquele povo tinha um coração duro. Se você ler, você vai ver quantas vezes eles não se rebelaram contra Deus, mesmo Deus trazendo tantas maravilhas, tantos prodígios. As pragas, irmãos, as 10 pragas no Egito. Aquele povo era para ficar pianinho e escutar o que Deus falava para eles, mas eles eram teimosos e teimavam contra Deus. Moisés subiu, ficou 40 dias no monte, no Sinai. Eles disseram: olha, aquele cara morreu, e agora? Vamos fazer um ídolo para nós, um Deus, para que possa nos guiar. Cara, eu fico imaginando que povo burro. Depois de tantas maravilhas e ver que Deus era realmente Deus, eles vão e levantam um altar de adoração para ídolos. Por quê? Porque era a base deles. Eles ainda não tinham base. Por isso que Deus foi paciente, claro, com a ajuda de Moisés. Porque Deus queria destruir todos e deixar apenas Moisés e muito provável também Josué, que era um escudeiro, um homem, um filho, um discípulo de Moisés. Mas Moisés disse: olha, não faça isso, porque o que vão dizer? Tirou o seu povo do Egito para morrer no deserto. Então Deus teve misericórdia. E por que Deus teve misericórdia? Porque nós não podemos cobrar aquilo que nós não estamos dando, irmãos. Então um pai não pode cobrar o seu filho aquilo que ele não dá para ele. Se o pai cobrar o filho: não minta, e o pai mente, o filho vai jogar na cara. É claro que nós estamos falando de Deus, mas Deus, Ele é misericordioso até a 5ª geração, e a sua misericórdia é infinita e dura para sempre, a sua bondade. Só que
eles não tinham uma referência. Eles não tinham alguém para se referenciar. Não tinha um modelo para eles. E aí Deus está dizendo: vocês, porém, não adorarão ao Senhor Deus como eles. E aí, o versículo seguinte diz o seguinte, olha aí: mas procurarão o lugar que o Senhor Jesus, Deus, escolheu dentre todas as tribos, para ali pôr o seu nome, para a sua habitação. Para lá vocês deverão ir. Ele escolheu um lugar, um local dentre todas as tribos. Quem que ele escolheu dentro de todas as tribos? Judá. Ele escolheu Judá, da raiz de Jessé. Se levantou um que se assentou no trono de Deus perpetuamente. Dentro da tribo ele escolheu alguém. Dentro da tribo de Israel ele escolheu uma tribo, a tribo de Judá, da descendência de Cristo. Jesus, ele escolheu o lugar certo. Por isso que Jesus disse: olha, eu enviarei o meu Espírito, eu enviarei o meu Consolador. Para uma mulher samaritana ele disse: olha, não é no templo e nem no monte, vai chegar, e a hora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Velho Testamento, ele é a sombra do Novo Testamento. Sabe o que Deus estava dizendo para o povo de Israel? Eu vou escolher o lugar onde vocês vão adorar dentre as tribos. Ele já estava pronunciando a descendência de Jesus. Ele já estava apontando o lugar de adoração, irmãos. O lugar onde nós devemos adorá-lo. Aí o versículo seguinte fala: aí vocês vão levar os seus holocaustos, sacrifícios, os seus dízimos, as dádivas especiais, o que em voto tiverem prometido, as suas ofertas voluntárias, a primeira cria de todos os rebanhos. Olha o que ele está dizendo. Ele está falando de 7 ofertas. 7 ofertas: holocaustos, sacrifícios, dízimos, dádivas especiais, voto, as suas ofertas voluntárias e as suas primícias. A primeira cria de todos os rebanhos, ou seja, as primícias. Irmão, se atente para isso. Se atente para essa adoração. Busque entender isso, porque isso é a totalidade da nossa oferta para Deus. O 7 fala do número da perfeição, a totalidade. Então, se nós entendemos o que Deus está dizendo, no lugar certo vocês vão adorar, e aí então vocês vão poder trazer isso para mim. Ele está dizendo: olha, no lugar certo vocês serão perfeitos. E não importa o que você vai trazer, não importa o que você vai fazer, você precisa fazer no lugar certo. Porque será inútil ofertar, trazer qualquer oferta dessas que nós declaramos aqui, se você não estiver no lugar certo. Se o seu coração não estiver alinhado, se a sua vida não estiver alinhada com Deus. Não, meu irmão, não é barganha. Não é trazer 1.000 para você receber o 10.000. Não é você trazer a sua oferta para levar água ungida. Não. Quem faz assim são os adeptos de Satanás. São os macumbeiros que vai nas cruzilhadas entregar a oferta para Satanás para receber algo em troca. E a adoração da igreja está assim: pessoas vão para a igreja para adorar a Deus, para receber algo em troca. Está no lugar errado. Muitas vezes nós estamos adorando a Deus como Satanás está recebendo a adoração. Isso é muito forte, irmãos. Não, essa palavra, ela não tem repercussão em alguns lugares. Para algumas pessoas é inaceitável. Para algumas pessoas o culto deveria ser de poder e de promessas, né? Na verdade, a nossa igreja está parecendo mais um palanque político do que o altar de Deus. Porque pessoas prometem,
que Deus vai fazer na vida delas e depois não faz, porque não é Deus que está prometendo, porque o que Deus fala Ele cumpre. E aí a pessoa se revolta, se desvia e volta para o caminho errado. E a culpa é de quem? A culpa é da igreja que não se posicionou. O meu trabalho aqui, irmãos, é levar você ao lugar certo. O meu trabalho aqui é só apontar para você o lugar certo. Quem tem que ir é você. Quem tem que caminhar é você. Esse é o nosso trabalho. Quem vai te levar e quem vai te conduzir para este lugar é Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai te conduzir para este lugar. Nós precisamos adorar debaixo do governo de Deus. Nós precisamos deixar um trono para Ele se assentar. Deus tem um lugar para Ele se assentar, porque Ele só se assenta em um lugar onde tem um trono para Ele. Ou seja, Ele só vem, Ele só permanece em nossas vidas quando Ele está em primeiro lugar, quando de fato nós reverenciamos. E é necessário que haja um lugar para Ele se mover em nossos corações. Ou todos os lugares do seu coração já está ocupado com seus ativismos, com a sua vida. E desculpa, irmãos, a nossa vida é miserável. A nossa vida, ela não vale nada. Aquele que tenta ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perde a sua vida vai encontrar a verdadeira. Então às vezes nós estamos correndo atrás dos nossos ativismos, das nossas vidas, das coisas particulares, aquilo que agrada aos nossos corações, mas não realizamos aquilo que Deus quer que nós realizamos. E como eu disse no início, é terrível você estar no lugar errado. Pior é você dar resultado no lugar errado. Porque resultado não é sinônimo de aprovação. Porque às vezes nós damos resultado, mas não estamos sendo aprovados. Às vezes dá resultado, pastor, Deus tem um chamado. Qual é o chamado de Deus na sua vida? É ser um pregador, pastor. Deus vai me enviar como um missionário. Eu vou pregar a palavra de Deus em aldeias, em lugares periféricos. Deus vai me levar em outras nações. Esse é o meu chamado. Então fica nesse chamado. Sabe qual que é o problema? O problema é quando Deus nos chama para ser missionário e nós queremos ser um empresário. Aí Ele abre uma empresa, dá certo, fica rico, enche o bolso de dinheiro. Aí sabe o que Ele faz? Ele dá o dinheiro para o missionário ir pregar. Até aí está tudo certo, né? Está tudo bem, glória a Deus. Mas vai chegar um dia que Deus vai cobrar ele e vai falar: olha, não era nesse lugar que eu queria que você estivesse. Mas eu fez, mas você não fez o que eu pedi. Então o resultado, irmãos, não significa nada. Às vezes nós abrimos igreja, a igreja enche, a igreja fica grande, dá resultado. Que bênção, maravilha, glória a Deus. Temos sucesso, estamos na mídia, temos agenda, maravilha. Muitos likes, muitas curtidas, muitas pessoas te adulando, muitas pessoas passando a mão na sua cabeça dizendo: eu sou com você, uau, bênção de Deus. E às vezes não era este lugar que Deus queria que ele estivesse. Resultado não é sinônimo de aprovação, irmãos. Nós precisamos estar no lugar certo. Por isso não deixa o ativismo do seu coração, o seu desejo de realização
para abandonar os desejos de Deus. Deus precisa estar na sua vida. Jovem, prepara um lugar no seu futuro para Ele. Casal, coloca Deus na sua cama. Empresário, coloca Deus no seu caixa. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Nós precisamos ser guiados por Ele. Nós precisamos ser conduzidos por Deus. Deus, Ele é Pai de todos? Sim, mas nem todos são filhos dele. Deus é Pai de todo mundo, mas nem todo mundo é filho. Porque os filhos são guiados pelo seu Espírito. E a palavra aqui guiado, ela não tem ela tem um teor profundo e profético. A palavra guiado aqui. Guiado, ela tem um contexto muito mais profundo do que nós achamos. Não é apenas uma orientação. Alguém que está perdido e pede uma orientação. Como que faz para chegar na rua tal? Aí você guia ela. Olha, é o seguinte, você entra aqui, vai mais uns 5 quilômetros, terceiro farol você entra à direita, depois, sabe, você está guiando a pessoa para ela chegar no lugar. A palavra guiado não é esse conceito. A palavra guiado é pegar pelas mãos e te levar até o destino final. Isso significa a palavra guiado. Então, quando o apóstolo está dizendo que os filhos de Deus são guiados, é exatamente isso. É o Espírito Santo de Deus nos pegando pela mão e nos levando até o destino final. É nos conduzindo. Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. Então, se Ele vai nos guiar, existe um caminho. E quem vai nos guiar por este caminho é a verdade. Então, para mim chegar até a vida, eu preciso da verdade. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, a ponte que liga o caminho ao destino é o Espírito Santo de Deus. É a verdade de Deus, é o Espírito Santo que vai nos guiar, vai nos levar até o destino final. O apóstolo Paulo em Efésios, ele fala sobre uma caminhada, sobre como devemos andar. E esse andar não é a ginga, não é o nosso gingado, se nós vamos andar reto, se nós vamos andar solto, se nós vamos andar, né? Não é a forma de caminhar. Mas ele está falando de uma postura, ele está falando de um posicionamento. É claro que ele está falando a respeito de uma posição que nós como cristãos devemos ter. Nós precisamos andar corretamente. Nós precisamos andar pelo caminho. E o caminho é de santidade. Isaías, ele profetiza a respeito do caminho. Capítulo 35, ele fala sobre um caminho de santidade. E ele fala que este caminho só os redimidos poderão andar. Haverá uma grande estrada, um grande caminho que vai ser chamado caminho da santidade. E só quem vai andar nesse caminho é os redimidos. Quem são os redimidos, irmãos? Os redimidos são aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo. Os redimidos foram aqueles que se arrependeram, receberam a unção de Deus. Por isso que Jesus, ele disse para Nicodemos: Nicodemos, o homem não pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos não entendeu, ele disse: será que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus disse para ele: não, meu filho, aquele que nascer nas águas e no Espírito, esse sim vai encontrar o destino. Não, nós precisamos trazer esse Espírito para os nossos dias. Precisamos voltar a queimar. Precisamos voltar a ter o mesmo desejo que tínhamos antigamente. Pastor, mas eu sou novo convertido. Deixa eu falar algo para você, a igreja, ela tinha muito mais paixão do que isso.
tinha muito mais paixão. A igreja ela caminhava debaixo do amor. Eu lembro que quando menino ainda, tinha um vizinho de casa lá que eles atribulados, eu já disse isso para vocês, né? E aí, uma bela dia lá, uma mulher caiu endemoniada, aí chamaram a missionária. A missionária foi, expulsou o demônio, uau, glória a Deus, chegou a salvação na casa dela. E aí, aquele povo que era atribulado começou a ir para a igreja, da igreja da missionária. Só que a igreja da missionária era longe. E aí a gente ia a pé à igreja. Eu era criança, ia com os vizinhos, ia a pé para a igreja. A gente queria ir para a igreja para ficar com os amiguinhos, né? Mas a gente ia para a igreja a pé. Aí depois que a gente cresceu, eu pensava, poxa vida, né? Às vezes hoje tem carro parado dentro da garagem e é uma dificuldade para a igreja. Naquele tempo o povo saía das suas casas a pé, andava 1, 2, 3 quilômetros para chegar à igreja. Por quê? Porque falta paixão, falta o ministério do Espírito Santo ardendo nos nossos corações. Falta este ministério para nós, irmãos. Nós precisamos ser guiados por Ele. Nós precisamos ser direcionados por Ele. Paulo, ele teve um encontro com Cristo. Quem ganhou Paulo para Jesus, pastor? Jesus. O próprio Jesus ganhou o apóstolo Paulo. Já imaginou? É bom, né? Você reconhecer uma paternidade sobre a sua vida, alguém que te inspira, alguém que te ajuda, alguém que, né, é um modelo para você. Mas o próprio Jesus aparecer para você, pregar para você e falar o caminho ao qual você deve ir, cara, isso é sensacional. Isso é imensurável. Alguém pregar para você e você ser convertido é bom, irmãos, mas Jesus pregar para você e você se converter é melhor ainda. Paulo recebe Jesus como seu único suficiente Salvador. Ele reconhece a grandeza de Deus através de Cristo e ele se submete ao próprio Deus. Então, você vê que aqui existe no capítulo ao qual nós lemos de abertura, existe aqui um diálogo de Deus com Ananias e um diálogo com Deus, de Deus com Paulo, que era Saulo. Então Ananias, ele recebe uma ordem: olha, eu já falei com Saulo, já disse para ele que vai um homem até ele para colocar as mãos sobre a cabeça dele, ministrar sobre a vida dele o Espírito Santo e também que ele possa voltar a enxergar. E aí Deus fala para o apóstolo Paulo: olha, eu vou enviar alguém que vai até você, que vai fazer isso, isso e isso. Então você vê 2 diálogos, e Deus revelando o que iria fazer para Ananias, tanto quanto para Paulo. Só que o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que o próprio Jesus apareceu para Paulo. Por que o próprio Jesus já não batizou Paulo? Por que já não tirou a escama dos olhos dele? Por que já não realizou o trabalho? Porque, como eu disse, tem algumas coisas que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Nem o próprio Deus. Nesse caso aqui vamos falar de Jesus Cristo. Porque é um desempenho, é uma tarefa, é um papel diferente. Então tem algumas coisas que é só o Espírito Santo, irmãos. Só Ele vai poder realizar. Aí Ananias chegou, colocou a mão, abençoou. Paulo enxergou e foi cheio do Espírito Santo. Tem algumas coisas que só o Espírito Santo pode fazer. Tem algumas coisas que só Ele pode realizar nas nossas vidas. E eu vejo uma igreja cada vez mais distante do Espírito.
O próprio apóstolo Paulo fala em suas epístolas: não extingueis o Espírito Santo, não apaga o Espírito Santo. Como que é apagar o Espírito Santo? Por que algumas traduções usam apagar? Porque o Espírito Santo é como um fogo, irmãos. O Espírito Santo, ele é como um fogo. Nós não podemos apagar a chama deste fogo nas nossas vidas. Pastor, a verdade é que eu não estou sentindo como eu sentia antes. Então esse é um sinal que você deve buscar, como você nunca o buscou. Esse é um sinal que você precisa se entregar mais. E que essa temperatura, ela possa de fato acontecer nas nossas vidas. Que esse termômetro de fato possa acontecer nas nossas vidas, que nós possamos reconhecer, porque é desastroso quando nós não reconhecemos que a chama está se apagando. Porque quando nós não reconhecemos que ela está se apagando, nós caímos, nós entramos em um período de apostasia, nós entramos em um período onde tudo é lícito, nós entramos num período onde as coisas já é normal, o pecado para nós já é comum, então é perigoso. É perigoso. Por isso que nós precisamos ter esse termômetro, que nunca seja suficiente. Que nunca seja suficiente a sua busca, que você esteja em um lugar onde você se sinta: não, eu preciso mais dele. O ministério do Espírito é fundamental para os nossos dias, irmãos. É fundamental. Hoje nós temos a verdade. Nós temos a verdade. Só que nós não praticamos a verdade. Nós temos igreja, mas nós não temos reverência. Nós temos um cântico, mas nós não temos uma adoração autêntica. Nós temos a palavra de Deus, só que a palavra de Deus não está dentro de nós. E por isso que nós precisamos do ministério do Espírito. A palavra de Deus vai dizer no capítulo 10 de Apocalipse, no versículo 10: tomei do livro da mão do anjo e comi. Na minha boca era doce como mel, mas depois que comi, no meu ventre ficou amargo. A palavra de Deus na nossa boca é doce, mas dentro de nós ela é amarga. Dentro de nós ela é amarga, como o fel, irmãos. Por isso que Deus disse para o apóstolo Paulo, para Ananias: Ananias, fique tranquilo, ele está perseguindo a igreja, mas eu vou mostrar para ele como deve sofrer pelo meu nome. Porque quando a palavra de Deus, ela não está apenas na boca, mas ela está dentro de você, você sente o sofrimento. Quando a palavra de Deus estava na boca de Saulo, ele era doutor da lei. Eu conheço, eu sei. Mas quando ela caiu dentro dele, ele disse: miserável homem que sou, quem vai me libertar do corpo dessa alma? Miserável homem que sou, quem vai me libertar? Quando a palavra de Deus caiu no ventre dele, irmãos, ele mudou. Ele conhecia sobre lei. O próprio apóstolo Paulo fala que na sua turma de escola, para você que não conhece, quando um israelita ele vai crescendo na sua juventude, quando criança ainda, ele já tem instruções da Torá, uma escola. São pessoas instruídas, estudadas, conhecem a lei profundamente. O apóstolo Paulo fala que ele era o melhor dentre todos, desde a sua infância até ser adulto. Ele dizia: eu era fariseu e o melhor de todos. Eu cumpria a lei melhor que todos eles, zelosos mais que todos. Ele tinha orgulho disso, mas
Por quê? Porque a palavra na boca, ela é doce, é bom, irmãos. Mas dentro de nós, ela é amarga como fel. Porque quando ela entra dentro de você, cara, quando ela entra em você, o Espírito Santo de Deus tem esse trabalho de engendrar, de colocar dentro de você. Quando você faz algo de errado, o Espírito Santo fala com você: não faça. Não faça isso. E aí você vai ter que se submeter. Sabe aquele pecado que você comete? Sabe aquelas coisas que Deus não se agrada, daquelas coisas que Deus não tem alegria? Quando essa palavra cai dentro de você, através do Espírito Santo dele, aquilo te incomoda, aquilo te chateia. Você fala: não é possível. E aquilo que era alegria para você vai se tornar tristeza. Por isso que o apóstolo Paulo, ele declara dizendo: eu fiz todas as coisas como perca. O que era lucro, eu considerei como perca, para que eu possa alcançar o conhecimento da glória de Cristo. Irmãos, nós precisamos entender o trabalho do Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele é um rio, irmãos. Ele é um rio, ele é uma fonte que jorra debaixo do trono de Deus, que é um rio, e por onde essas águas passarem, ela vai curando, ela vai transformando. É águas cristalinas. Sabe quem recebeu essa revelação? O próprio Ezequiel, nas torrentes de águas cristalinas. Então ele viu um anjo que media 1000 côvados, e ele entrava para dentro das águas, e mais 1000 ele entrava para dentro das águas, lugar que chegou onde precisava nadar. Era um rio. É um rio que o profeta ia entrando. Era um rio onde o profeta ia entrando na presença de Deus, que é o Espírito Santo. Agora preste atenção. O Espírito Santo não vai pegar você. Pastor, eu estou esperando o Espírito Santo me pegar. Estou esperando o Espírito Santo me batizar. O Espírito Santo não é dado por porção. Ele não dá mais para o Diego do que para mim. Ele não dá mais para mim do que para você. Não. O Espírito Santo não é dado por porção, irmãos. É nós que entramos. Não é o Espírito Santo que pega você, é você que entra no Espírito Santo. É você que entra nas águas. É você que vai largando o passado para viver o futuro de Deus. É você que vai largando as coisas que te afastava dele e vai entrando, vai mergulhando. Só que, escute, Ezequiel, a palavra de Deus vai dizer que ele chegou até o limite onde ele podia andar. Porque existe um limite onde você vai entrando e você vai andando, você que vai conduzindo. Só que vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais andar, você vai ter que passar a nado, você vai ter que mergulhar, ou seja, você vai perder o controle, não é você mais que vai ser conduzido, vai chegar em um lugar onde o Espírito Santo de Deus vai te conduzir. Agora, se você está fazendo algumas coisas por conta própria, significa que você ainda não mergulhou, mas quando você está mergulhado no Espírito Santo de Deus, significa que é Ele que está te conduzindo. E existe uma voz no seu interior. Existe um clamor dentro de você. Esse é um testemunho interior ao qual você precisa dar ouvidos, irmãos. Porque hoje nós falamos do Espírito Santo, nós desejamos o Espírito Santo, mas muitas vezes Ele está falando dentro de nós e nós não estamos ouvindo. Por quê? Porque nós queremos ter uma visão mirabolante.
Nós queremos ter uma voz audível falando no nosso ouvido, Deus falando. Não, cara, mas Deus, Ele fala dentro de você. É dentro de você que Ele fala, é um testemunho interior. É um testemunho interior. Eu vou falar algo para você agora. Deixa eu falar de uma burrice minha. Estava lá na casa do sogro. A sogra pediu para mim, olha, vai trocar para mim uns negócios lá em outra cidade. Dava uns 40 minutos mais ou menos. Aí eu perguntei para ela se ela já tinha colocado dentro do carro que ia ser trocado. Ela, ocupada fazendo as coisas, falou que sim. Aí eu entrei no carro e não peguei as coisas que era para ser trocado, porque ela falou que já estava no carro. E aí eu fui indo. E aí algo dentro de mim disse, confirma se ela deixou dentro do carro. Algo dentro de mim. Aí eu fui negligente. Continuei. Ela deve ter colocado. Fui, irmão. Cheguei lá. Cadê o negócio? Voltei, rapaz. Outra viagem. Peguei o negócio e fui de novo. E pior que tomei bronca, né? Tomei bronca da sogra depois. Como que você faz isso, menino? Mas é o testemunho interior. Se eu tivesse parado e descido e olhado. Sabe, o Espírito Santo, ele vai nos conduzindo de uma forma tão maravilhosa e nós não estamos dando ouvido a Ele. Ele fala conosco, irmãos. Uma esposa, na manhã que ela foi para o hospital, eu não ia falar isso, mas eu estou tentado a falar. A bolsa dela estourou pela manhã, mas na madrugada eu tive um sonho. Deus falando conosco. Eu tive um sonho que ela estava sofrendo muito. E aí eu pegava o neném, colocava em mim, e eu terminava a gestação, e eu sofria no lugar dela. E o neném nasceu, e quando nasceu cabeludinho. E aí eu acordei e olhei para ela e falei, amor, eu sonhei que o Noah nasceu no dia que ela foi para o hospital. Aí ela levantou, estourou a bolsa, e a gente foi para o hospital e passamos lá o dia inteiro, irmãos. O Noah nasceu 3 horas da manhã, 2 e alguma coisinha. E aí lá no hospital, Deus começou a falar comigo sobre aquele sonho. E eu entendi por que Ele me deu aquele sonho. Era para mim estar do lado da minha esposa, dando força para ela até o final. E por incrível que pareça, o Noah nasceu cabeludinho. E ela pegava na minha mão e dizia, me ajuda, por favor, eu não aguento mais. E tudo estava, né, sendo conduzido para ter um parto normal, porque ela teve 10 dedos de dilatação, tudo normal, tudo certinho, mas o nenê não passava. Eu não lembro o nome lá, mas tem uma cavidade lá que é pequena na minha esposa, a qual o Noah não passa, né? A cabeça do pai é grande, filho é grande, a cabeça do filho também é. Então não passava. E aí eu entendi, Deus, Ele fala, irmãos, conosco. Só que às vezes nós temos sonhos, às vezes nós não entendemos. A gente acha que é coisa da cabeça, às vezes a gente acha. Só que você não entende na hora. Só que lá na frente você vai entender. José, ele sonhou e ele não entendeu porque ele estava sonhando. Que os feixes se dobravam, que a lua se curvava. E lá na frente ele entendeu. E aí quando ele teve um encontro com os filhos, com os seus irmãos e com seu pai, ele disse, olha, não acha que vocês... Não pense que eu estou irritado com vocês ou bravo com vocês porque vocês me causaram mal. Mas Deus me trouxe na frente para fazer o bem para vocês. Então, irmãos, nós precisamos entender e ser sensível à voz do Espírito. Deus está falando conosco e às vezes nós estamos desapercebidos. Paulo, ele precisou ser cheio do Espírito Santo. E ele entendeu isso.
Uma certa vez o apóstolo Paulo, ele entra numa igreja, eu não lembro qual era a igreja, não sei se era a igreja de Éfeso, eu não lembro, eu acho que é. Ele chega na igreja e lá já tinha, numa cidade, já tinha algumas pessoas que já receberam a palavra de Deus, já tinha aceitado o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador. E aí o apóstolo Paulo, ele pergunta para eles: olha, vocês receberam o batismo com o Espírito Santo? E eles: olha, nem sabia disso. Fui batizado nas águas, mas eu não recebi o batismo com o Espírito Santo. Aí o apóstolo Paulo disse: espera aí, vem cá. Colocou a mão sobre a cabeça deles e começou a orar o batismo do Espírito Santo. Hoje, as pessoas negligenciam isso. Antigamente, as pessoas faziam campanha para receber o batismo do Espírito Santo. Fazia oração, fazia campanhas de oração para receber o batismo do Espírito Santo. Antigamente as pessoas, hoje as pessoas falam: é loucura isso aí é meninice, isso aí não é de Deus não. Irmão, sabe o que não é de Deus? Profetada. Sabe o que não é de Deus? É pessoa rodando no meio da igreja, caindo em cima do irmão. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus mesmo. Agora, porque alguém faz a cagada, desculpa a expressão, com algo tão importante, irmãos, não significa que ele não tem valor. Não, o Espírito Santo de Deus, ele precisa operar nas nossas vidas. Ele precisa ser o nosso condutor, o nosso guia. Ele tem que nos levar para o lugar da adoração, porque não existe outro lugar para adorar senão ser num espírito e na verdade, irmãos. Nós precisamos desejá-lo mais do que tudo. Você precisa separar tempo na sua casa. Pastor, minha vida é corrida. Não importa, a nossa também é. Mas se eu não separo 1 hora por dia do meu dia para adorar a Deus, para falar com Ele, para buscar a presença dEle. Cara, deixa eu falar algo para você que eu gosto muito de fazer todos os dias. E o dia que eu não faço, eu me sinto incompleto. É pegar o meu violãozinho e falar com Deus, cantar, adorar, falar em línguas. Quer saber de uma coisa? Eu oro mais em línguas do que no português, irmãos. Eu entro debaixo da presença de Deus, falo mais em línguas do que no português, cara. Eu estou adorando em espírito, eu não sei o que eu estou falando, mas Ele sabe, e Ele está edificando dentro de mim, Ele está revelando coisas dentro de mim. O apóstolo Paulo dizia: entre todos vocês eu sou o que mais falo em línguas. Sabe por que o apóstolo Paulo recebia a revelação do Espírito Santo? Porque ele tinha intimidade. Se você pegar na Bíblia, os apóstolos não falam com tanta propriedade sobre ceia como Paulo. E ele dizia: o que recebi do Senhor eu dei a vocês. O que eu recebi de Deus, nós precisamos receber de Deus. Nós estamos acostumados a receber do pastor, a oração do pastor, a palavra do pastor. Esses dias uma irmã falou para mim: pastor, sabe como eu conheço a Bíblia? Eu conheço a Bíblia de ouvir os pastores pregar. Não, cara, está errado. Você precisa conhecer a Bíblia, de você buscar, conhecer as Escrituras. Porque se um pastor fala com uma coisa errada, você vai receber. E ó, para você tá bom. Não temos mais sede, não temos mais busca. Não podemos negligenciar. Não extingueis o Espírito Santo. Não deixe o Espírito Santo se apagar. E não é um botão mágico que nós vamos apertar, pronto, vai deixar de existir. Não. Ele vai deixar de viver em você. Ele vai deixar de habitar em você. E aí nós vamos para os nossos cultos, com a nossa igreja linda, maravilhosa, cantando todo mundo bonito, cheio de pessoas, mas é sepulcro caiado, bonito por fora, mas podre por dentro. Porque se o Espírito Santo de Deus não estiver ativado nas nossas vidas, nós vamos viver no pecado, irmãos. Mas se nós estivermos cheios do Espírito e nos aprofundarmos cada vez mais, nós vamos chegar num lugar de santidade. Nós vamos chegar em um lugar onde nós seremos espirituais e seremos alimentados no Espírito e não na alma.
Nós precisamos ser alimentados no Espírito e não na alma. Pessoas almáticas querem as coisas da terra. Pessoas no Espírito que nasceram das águas e do Espírito querem as coisas do céu. Está olhando para o céu e não para a terra. Se move pelo céu e não pela terra. E não confunda isso, irmãos. Eu não estou dizendo para você que você não vai ter mais responsabilidade na terra. Pelo contrário. Aí que a sua responsabilidade vai aumentar. Mas você vai fazer conforme o Espírito Santo de Deus. Você vai se mover conforme o Espírito Santo. E se Ele te deu é para que você possa ser responsável. E se Ele te confiou é para que você possa multiplicar. E se você vai entender isso, cara. E aí sim a sua vida vai fluir no lugar certo. Ainda que sejam números pequenos, mas foi isso que Deus te confiou. Se Ele te confiou multiplicar 1 talento, então multiplique 1. Se Ele te confiou os 3, multiplica os 3. Se Ele te confiou 5, multiplica os 5. Se Ele te confiou uma grande empresa, então multiplique essa grande empresa. Se Ele te confiou uma pequena, multiplica a pequena. Se Ele confiou a você o ministério da pregação, ainda que seja nos bairros, em pequenas igrejas, então faça isso. Se Ele te confiou o ministério do louvor, ainda que seja numa igreja pequena, simples, num playback ou num violão, então faça isso. Faça o que Ele confiou em sua vida. Agora, o que não vai deixar a gente se perder no caminho é a voz que está atrás de nós. Isaías 30, versículo 21. Quer você se desvia para a direita, ou quer que você se desvia para a esquerda, uma voz atrás de você dirá, ou seja, a voz do Espírito Santo, a voz do seu interior, o testemunho interior está dizendo, este é o caminho, não se desvie. Este é o lugar, não se desvie. Vai para este lugar, irmão, é desastroso quando nós crescemos sem a voz do Espírito. Por isso que eu falo para Deus, eu prefiro ser pequeno, eu prefiro não ser reconhecido, eu prefiro ficar no anonimato do que ser reconhecido, de ser conhecido e perder a simplicidade, perder a essência do Espírito. Davi, ele cresceu e quase que ele perde a salvação. Davi, ele cresceu, quase que ele perde o coração de Deus. Mas quando ele reconheceu o seu pecado, ele disse, tira tudo de mim, mas não tira o teu Espírito. Não, a função do Espírito é essencial, cara. Não saia para o ministério sem esse relacionamento. Eu não acredito no relacionamento com Deus sem o Espírito. Eu não acredito no Evangelho sem o Espírito. Nós precisamos fluir nesse Espírito, irmãos. Nós precisamos navegar nesse Espírito. Nós precisamos caminhar debaixo dessa autoridade, do governo do Espírito Santo de Deus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Preguei bastante já, né? Se deixar eu vou embora. Amém? Vamos adorar o Senhor. Quero que você fale com Ele. Quero que você pede para Ele, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a te adorar. Porque até a vontade de adorar vem de Deus, irmãos. Até a vontade de você estar na presença dEle vem de Deus. Depois Ele te ensina a entrar na adoração. Depois Ele te pega pela mão e te conduz para o lugar certo. Jesus, Ele disse, destrua esse templo, em 3 dias eu vou construir um novo. Sabe do que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo que ia construir o templo, um lugar dentro de você de adoração. Então Jesus, Ele morre numa cruz, ao 3º dia Ele ressuscita. Então o véu é separado e a graça de Deus é derramada sobre a terra.
Então Ele prepara as nossas vidas para ser o templo. Você é a adoração que Ele procura. Você é o lugar onde Ele quer habitar. Sim, lá no Velho Testamento, a nuvem da glória de Deus descia sobre a tenda. A nuvem da glória de Deus descia sobre o tabernáculo. A nuvem da glória de Deus descia sobre o templo. Mas hoje ela vai descer em você. Hoje ela vai habitar em você, dentro de você. Nós vamos de um clássico, amém, irmãos?